Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, estou de volta com mais um bate-papo no trabalho com Alex de Almeida, ok? Então, como todos já é de conhecimento de todos, eu estou fazendo essas pinturas, trabalhando com pintura, né? Aquilo que eu falei, para ocupar a mente, para tranquilizar o coração e por ela, por mim e por todos vocês. Ok? Então, queria conversar com vocês, falar com relação aos falsos profetas. Deixa eu pegar essa lata de tinta aqui. Vamos falar sobre os falsos profetas, né? Quem são esses falsos profetas? Na Bíblia já fala, né, sobre os falsos profetas. Quem é evangélico sabe. Na Bíblia está falando que vai aparecer vários falsos profetas, chamados charlatões, né? E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. São chamados charlatões, embusteiros, né? Falsos profetas. Então, o que eu falo para vocês com relação a doutrina espírita, com relação à parte de psicografia. Alex, como é que funciona a psicografia? De antemão eu quero falar para vocês que a psicografia, o médio sério, ele se permite ser pesquisado. Tem um pesquisador de Recife chamado Guilherme Velho, e ele vem já nessa batida há muito tempo para poder mostrar para as pessoas quem são os falsos profetas, ok? Inclusive ele é tido como uma pessoa que o perseguidor, né? O perseguidor, o caçador de médios falsos. Não se trata disso. Não se trata de caçador, de querer desmascarar A ou B. Não tem isso, tá? Ele não está com essa intenção. A intenção dele é orientar a família enlutada, para que não venha a cair no ninho do passarinheiro. Ele até gosta quando eu falo isso, né? Ninho do passarinheiro. Então, o que ele vem fazendo do trabalho dele hoje é isso, é a parte de orientação, né? E as pessoas, elas querem rotular de perseguição, e não é perseguição, tá, gente? Não é perseguição. Então, o que nós devemos fazer? Devemos ter o máximo de cuidado com esse tipo de pessoa, que são os embusteiros, os falsos profetas, que se dizem médios de psicografia, e eles conseguem captar, pegar todas as informações que estão nas redes sociais, que vocês colocam. Vocês alimentam a rede social de vocês e alimentam esse banco de dados para esses charlatões. Então, Alex, como é que funciona isso? Gente, eu vou falar para vocês. Eu já fui enganado, tá? Eu e minha esposa. Nós fomos enganados com cartas retiradas das redes sociais, do Facebook, do Instagram da minha filha, do namorado dela, da minha esposa, e nós fomos enganados, tá? Beleza. Então, eles agem dessa forma. A forma que eles utilizam é banco de dados. Tem uns que captam informações através dos seus trabalhadores, né?
trabalhadores chegam perto de você para bater um papo, e aí você, enlutado, abre o seu coração, começa a falar tudo sobre a sua vida, o que aconteceu, como aconteceu, né? E aí a pessoa, ela consegue depois repassar isso para o charlatão, né? O suposto médium de psicografia. Então, é nessa hora que nós temos que nos policiarmos com relação ao que é falado, para quem é falado, entendeu? Nós devemos entrar numa sessão de psicografia calado e sair mudo. Falar o menos possível. Alex, como é que funciona então a psicografia verdadeira? A psicografia verdadeira, ela funciona da seguinte forma. Ela é presencial, tá? A psicografia verdadeira é presencial. Esse lance de psicografia pela internet, esse lance de que me manda os seus dados, que aí eu vou mandar sua cartinha, não caia nessa, tá? Não caia nessa. Isso aí é conversa para boi dormir. Beleza? Outra coisa, a carta psicografada, ela não tem preço. Você me paga R$100 que eu te mando uma carta. Não caia nessa. Gente, por que eles fazem isso? É porque na dor, a pessoa, ela quer ter um contato com seu ente querido, custe o que custar. Como dizia meu amigo, né, eu tenho o Jair, que já veio a desencarnar, fez a passagem dele, ele falava para mim, Alex, todo dia, desculpe a expressão, tá? Mas era o que ele me falava, e é sério, todo dia sai um esperto e todo dia sai um tonto, né? Com todo respeito, né? Aqueles que são enlutados. Mas é mais ou menos por aí, porque nós, eu me incluo nisso porque eu já fui enganado, nós ficamos tontos. Nós ficamos tontos com isso. Nós acreditamos em tudo e em todos. E é a hora que eles se aproveitam da sua dor, é a hora que eles se aproveitam da sua fraqueza. Isso é uma covardia tremenda. Isso é de um mau caráter, é mau caráter. Isso é bandido para mim, entendeu? Para mim é um bandido, é um ladrão de almas. Para mim é um ladrão de almas. Mas assim, o que tem para eles, eles estão buscando e vão achar, né? Eles vão acabar achando algo para eles. Se não aqui, mas pelo menos no plano espiritual. Porque quem procura acha, né? Eu entrego na mão de Deus. Então, as pessoas, por elas estarem desesperadas por uma comunicação, esses embusteiros, esses falsos médios, eles se aproveitam da sua fragilidade, do momento, e dão o bote igual uma cobra traiçoeira, né? Igual uma cobra traiçoeira. E isso vem acontecendo há muito tempo já. Então, como eu estava falando para vocês, muito cuidado, tem muito esperto na rua, querendo te enganar, tá? Fica esperto nessa situação. O que faltou para mim lá atrás, hoje não falta para você, que é a orientação no YouTube. São vários canais falando dos charlatões, dos médiuns falsos profetas.
o que está na Bíblia. Irão aparecer vários e vários e várias pessoas se dizendo profetas, porém são os falsos profetas. Então, o que você tem que fazer é tomar muito cuidado com relação a isso. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Apesar da sua dor, apesar da sua entrega, apesar da sua fragilidade, mas você ainda tem mais isso ainda para lidar, né? Como se não bastasse a dor da entrega, o afastamento temporário, você ainda tem que pisar em ovos com pessoas. Por quê? São seres humanos. São seres humanos que escolheram o caminho do mal. Isso aí nada mais é do que o caminho do mal. Né? O caminho do mal. Eu, Alex, recebo cartas psicografadas, cartas consoladoras, que é bom também frisar isso. Não são cartas reveladoras, são cartas consoladoras. Ah, Alex, o que é carta consoladora? É a carta que vem consolar o seu coração, tá? Vem consolar o seu coração, vem trazer paz para o seu coração, entendimento da vida pós-vida. Alex, o que é uma carta reveladora? São cartas que vêm com CPF, identidade, placa de carro, placa de moto, habilitação, número de habilitação, né, de carteira de habilitação. Para que o Espírito vai falar sobre isso? Isso consola o seu coração? Isso vai consolar o seu coração? Se o seu ente querido hoje, apesar que eles pararam, né? Eles pararam com isso, de botar identidade, placa de carro, CPF. Eles queriam ser melhor do que Chico Xavier. Aí eles pararam porque a bomba estourou, né? Saiu fora do controle deles. Então, hoje eles não fazem mais eles não utilizam mais essa metodologia. Eles estão partindo para as cartas consoladoras, né? As falsas cartas. Então, a carta hoje, a psicografia, ela funciona dessa forma. É presencial, tá? Você tem que estar no local, você não precisa dizer que vai. E o charlatão, o que ele faz? Apesar dele de não autorizar uma pesquisa, porque eles falam que a mentora, que o mentor não deixa, que não precisa provar nada para ninguém. Como assim não precisa provar nada para ninguém? Se você está lidando com a dor do próximo, em trazer comunicação além vida, além túmulo, como que você não deve explicações para as pessoas? Deve sim. É igual você fabricar algo e você não quer dar explicações sobre o produto que você está vendendo, né? Você está vendendo um produto, mas você não quer explicar como é que o produto funciona. Você não quer provar para a pessoa que esse produto ele funciona, que não é falso. É a mesma coisa com esses charlatões. Eles não querem se sujeitar a uma pesquisa porque eles sabem que eles são falsos. Eles sabem que eles estão mentindo. Que o que eles estão vendendo é ilusão. E é uma coisa, gente, que não pode brincar com isso. Por quê? Quando eu descobri que eu fui enganado, olha,
Parecia que eu estava fazendo a exumação do corpo da minha filha. Foi horrível. É horrível. Você fala assim, como é que essa pessoa tem a coragem, a capacidade de fazer isso? Uma pessoa que está sofrendo. Gente, o luto, a entrega de um filho. Eu não estou aqui para botar na balança a entrega de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, do esposo, da esposa, do tio, da avó. Não estou falando isso. Já entreguei pai, já entreguei irmão, já entreguei tio. Mas na hora de entregar minha filha foi diferente. E aí eu fiquei pensando, como é que uma pessoa faz isso com outra pessoa? Engana. Aí depois eu tive a resposta, né? São pessoas como eu, só que o caráter, a índole, diferente. Eu hoje tive a opção de ajudar aqueles que precisam. Agora tem aqueles que se sentem bem, né? Enganando o próximo. Então, infelizmente, é isso que nós temos para hoje, né? Nesse mundo de provas e expiações. Falsos profetas, falsos médios de psicografia. Como eu estava falando, e eu recebo cartas psicografadas verdadeiras, tá? Eu gosto de salientar bastante. Verdadeiras, cartas consoladoras, pelo médium Newton Stuck. Newton Stuck, ele é de Neves Paulista, São Paulo. Recebo cartas por ele. Recebo cartas pelo Diego Garra. Diego Garra é de Duartina. Sério, autêntico, da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Duartina, São Paulo. Quem quiser me conhecer, eu recomendo, como também recomendo a Casa Espírita Gabriel Martins, em Neves Paulista, São Paulo. E também recebo cartas psicografadas também sérias da médium Carol Fontes, tá? Carol Fontes. A Carol, ela também é de Neves Paulista, São Paulo. Interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Então, quem puder conhecer tanto a Casa Espírita Gabriel Martins quanto a Casa Espírita Maria de Nazaré, fica aí o convite, tá? Então, eu confio nesses médios. Agora, isso não quer dizer que outros médios eu não confio. Confio. Eu vou até citar os nomes daqueles que eu confio, tá? Daqueles que eu confio. Alex, então aqueles que você não citou são falsos. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que eu não confio, tá? Estou falando com relação à confiança. Para quem entende, um pingo é letra, né? Um pingo é letra. Então, cada um entende da forma que tem que entender. Eu não estou falando quem é falso. Estou falando aquele que eu confio, tá? Então, eu vou falar para vocês aqueles que eu confio, que eu buscaria uma carta deles, além do que eu já recebi, né? Além daqueles que eu já recebi a carta, que é o Newton Stuck, que é o Diego Garra e a Carol Fontes. Eu confio muito no Orlando de Noronha, tá? Confio muito no trabalho do Orlando de Noronha. Eu conheci o trabalho dele, eu nunca recebi uma carta da Larissa por ele, mas
eu já fui conhecer o trabalho dele já, tá? Trabalho maravilhoso que ele faz juntamente com a esposa dele, trabalho sério. Então, eu indico. Outro, Alaô Borges. Esse eu já recebi uma carta psicografada da Larissa por ele. Tá? É um excelente médico também, uma excelente pessoa. Eu já recebi uma carta psicografada por ele já. Recebi da Larissa por ele. Outro também é o Newton Souza. Newton Souza é de Fortaleza, Ceará. Um excelente médico também de psicografia. Nunca recebi carta dele. Gostaria muito de receber uma cartinha da Larissa por ele. É um excelente médico. Temos também o Carlos Bacelli. Também eu nunca recebi uma carta dele pela Larissa, mas um excelente trabalho. E eu paro por aí. Alex, e os demais? Eu não vou buscar nada. Porque eu, Alex, não acredito. É um direito que eu tenho de não acreditar. Não estou citando nomes, não estou citando CPF, não estou citando CNPJ. Eu simplesmente tenho o direito de não buscar cartas desses que eu não falei o nome. Tá bom? Então, quando você for buscar uma carta psicografada, se atente a isso. Você não precisa entrar nas redes sociais do médico para ficar falando que vai. Eu vou levar minha amiga, eu quero uma carta do meu pai, do Antônio Pereira da Silva Xavier. Eu quero uma carta da minha mãe, Maria Aparecida, Conceição da Rocha. Eu quero uma carta do meu filho, Larissa Gouveia Souza. Gente, não alimente o inimigo. Vá no fator surpresa. Chegue lá, né? Como eu já falei, a psicografia ela é presencial. Você tem que estar lá na psicografia. Não é você chegar e ficar dando nome na internet e pagando para receber carta. Você está alimentando o mal. Quem faz isso está alimentando o mal, tá? Porque enquanto tiver gente passando pano para esse tipo de pessoa, eles vão continuar. É igual combustível. Enquanto você tiver combustível no tanque do carro, ele vai andar. Se você não botar combustível, ele para. Então, esse o propósito. Para de ficar abastecendo isso. Por quê? Porque você, mais tarde, lá no plano espiritual, você vai responder por isso. Pense bem. Pense bem o que vocês estão fazendo. Tá? Nada que é feito aqui ficará impune. Nada. Nada. Tudo vai ter que ter uma explicação. Então, tente não entrar nessa fila de ter que ficar se explicando depois. Porque isso é enganar. Alex, mas eu não estou psicografando. Mas você está ali ajudando o trabalho. Mas você está ali, alimentando. Falando para as pessoas que a pessoa é séria, que é isso, que é aquilo. E ele não é. Ou ela não é. Entendeu? Então, pense bastante no que você está fazendo. Tá? Pense bastante no que você está fazendo. No que você está plantando. Porque isso aí é um plantio. Você está plantando.
Não pense você que depois, eu estou falando para você, médium, charlatão, e estou falando para vocês, assistidos, que ficam batendo palma para isso. Eu fico pensando vocês que isso depois vai ser varrido para debaixo do tapete, não, hein? Quando chegar no plano espiritual, que a consciência for expandida, aí vocês vão chorar. Aí vocês vão falar que não sabia. Ah, eu não sabia, né? Aquele grande ditado, né? Eu não sabia. Tá tudo aí, gente. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então, as pessoas, elas têm o livre-arbítrio de querer apoiar esse tipo de situação. Mas depois não vai chorar, né? Não vai reclamar, falar que foi enganado, que a cigana me enganou. Então, fica aí para vocês. Estou aqui nesse trabalho maravilhoso, fazendo essa reflexão para vocês. E é assim que agora eu vou começar a gravar vídeos no dia a dia, fazendo o meu trabalho, para mostrar para vocês que vocês não devem e não podem parar, tá? Coloque combustível no carro, coloque esse carro na estrada, caminhando, porque você, eu, nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Neste exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, tem um irmão sepultando um familiar, e ele vai precisar da sua ajuda, da minha ajuda, da ajuda do nosso canal Alex de Almeida. Que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima continue nos abençoando hoje e sempre, que assim seja.